Olá, quinto ano! Vamos agora para a nossa aula de história. Então, peguem aí o livro de história nas páginas 26 e 27. O assunto de hoje é Constituição e também voto, né? O direito de votar. Olha só que importante esse assunto. Vou iniciar a nossa aula com um vídeo histórico sobre a Constituição de 1988. Vamos aí? Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Bom, esse vídeo, né, exatamente por Ulisses Guimarães, né, que foi o presidente da Assembleia Constituinte de 1988. E esse aqui é o livro, né, da Constituição. Então, é a Constituição Cidadã, tá? O nome dessa Constituição é Constituição Cidadã, porque defende aí os nossos direitos, claro que também nós temos os nossos deveres, né? Mas aí essa Constituição foi muito importante, foi um passo grande para o nosso país. Vamos agora no nosso texto. O Brasil foi, a partir de 1500, uma colônia de Portugal. Em 1822, passou a ser um país independente, tornando-se uma monarquia, tá? Então, primeiro eu vou explicar essa primeira parte aqui que eu acabei de ler. O Brasil, a partir de 1500, né, ele era colônia de Portugal, ou seja, ele dependia totalmente de Portugal. Tudo que o Brasil pegava aqui, né, tudo que os colonizadores, né, tinham acesso ao nosso país, uma grande parte tinha que ser enviada para quem? Para Portugal. Tá? Então, era apenas uma colônia. Mas aí, em 1822, ou seja, muito tempo depois, passou a ser um país independente, tornando-se uma monarquia. Mas o que seria uma monarquia, gente? Uma monarquia é quando tem reis e rainhas, tá? Então, não é presidente, é rei e rainha. Desde 15 de novembro de 1889, o Brasil é uma república democrática governada por um presidente eleito. Então, a partir do momento que ela se torna uma república, né, que foi em 1889, então sim, aí sim tirava a monarquia, rei e rainha, e agora seria quem? Um presidente, né? Que deve obedecer à Constituição, às leis que eram da época, que são bem diferentes da atual, né? Então, o país também passou por períodos de ditadura, mas hoje é uma democracia, né? Quando se fala de ditadura, gente, não fala de democracia, tá? Que depois a gente vai abordar melhor esse assunto. A primeira Constituição da República Brasileira foi aprovada em 1891. Segundo esse documento, somente homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar, tá? Então, não podia votar quem? Mulheres, analfabetos, mendigos, soldados e religiosos, tá? Então, esse pessoal aí todo aí não podia votar. Só quem podia votar nessa época era só os homens alfabetizados maiores de 21 anos. Ou seja, nessa época, os homens alfabetizados só eram aqueles mesmo que tinham uma situação econômica muito boa, gente, porque a maioria das pessoas naquela época não sabiam nem ler nem escrever, tá? Então, somente quem estava no poder, somente quem tinha muitas condições é que sabiam o quê? Sabiam ler e escrever, ou seja, eram alfabetizados, tá? A Constituição atual, em vigor desde 1988, que foi exatamente essa apresentação que eu fiz para vocês, é bem diferente da primeira. Hoje, todos os brasileiros entre 18 e 70 anos são obrigados a votar.
independente de sua profissão, sexo ou condição financeira. Os analfabetos, os jovens de 16 a 18 anos e as pessoas acima de 70 anos podem votar se desejarem, mas não são obrigados. Atualmente, há uma eleição obrigatória no Brasil a cada 2 anos, tá? Então, olha só quanta diferença, quanta evolução houve, né? Daquela primeira Constituição até a atual, né? Que é a Constituição Cidadã de 1988. Você sabe quantos brasileiros puderam votar nas eleições de 2016? Pesquise em reportagens sobre o tema ou site do Tribunal Superior Eleitoral, disponível no endereço, aí tem um endereço aqui, gente, para vocês verificarem, tá? Quantas pessoas votaram. Essa é a primeira questão de história. Vamos agora. Atualmente, todos os cidadãos brasileiros com mais de 16 anos podem votar para escolher o presidente, os governadores, os prefeitos e outros representantes do povo, porém, nem sempre foi assim, né? Leia o texto abaixo sobre a conquista do voto feminino, né? Como eu já tinha colocado, né? As mulheres não podiam votar, né? Então, vamos ver aqui. De saia às urnas, né? Quando fala de saia, né, gente, representa quem? As mulheres, né? E quando fala de urnas, representa o voto. Então, vamos lá. Você sabia que houve uma época em que as mulheres simplesmente não podiam votar? Sabiam, né? Que eu acabei de ler? Pois é. Então, no início da República, apenas homens com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever podiam votar. Somente em 1932, as primeiras mulheres foram às urnas, após um decreto do então presidente Getúlio Vargas. Na luta pelo direito ao voto feminino, uma cientista teve o papel em destaque, a bióloga Berta Lutz. Em 1922, ela ajudou a fundar e presidiu a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, organização que buscava promover a educação e a profissionalização das mulheres. Ela não só liderou a campanha pelo voto feminino, como também pelo direito de as mulheres se candidatarem. Olha só que legal. A própria Berta foi eleita deputada federal em 1936. Então, gente, foi uma conquista, né, gente? Uma grande conquista. As mulheres passaram muito tempo sem ter esse direito, né, de exercer esta cidadania que é o voto, né? Somente em 1932 que começou a votar e somente pela primeira vez que uma mulher teve, né, no caso aqui, eleita, né, deputada federal, que foi a Berta Lutz. Vamos lá. Você pode estar se perguntando, por que toda essa luta para votar? Ora, porque é uma oportunidade importante de participar do futuro do país. Então, gente, quem está no poder, quem é deputado, quem é vereador, quem é senador, quem é prefeito, governador, presidente, ele está para organizar o nosso país, né? Então, a gente tem que escolher muito bem, a gente tem que analisar, né? Tem que ver a história dessa pessoa, o que foi que ela fez anteriormente, para saber quais os benefícios que essa pessoa, né, que está no poder, pode trazer para a nossa sociedade. Por isso que é muito importante, né, o ato de votar. Converse com os adultos que moram em sua casa ou que você encontre, né, na escola, que na escola não dá, né? Então, são os adultos da sua casa mesmo. Faça as perguntas abaixo e anote as respostas em seu caderno. Aí você pode fazer essa pergunta em casa mesmo, com o pessoal da sua casa, tá? A primeira pergunta é assim: você conhece mulheres que exercem cargos políticos, né? Então, aí vai perguntar para alguém, né? Se conhece, né? Alguma mulher que está no poder, né? Ou que é vereadora, ou que é deputada, ou prefeita, né? Aí vai colocar aqui o nome, né? E o cargo que exerce. E a B, você considera o voto importante? Por quê? Né? Então, aí você também vai perguntar para uma pessoa da sua residência se considera essa questão do voto, se é importante ou não.
Então, gente, aqui, né, tá a nossa aula de história, que foi muito boa, que fala sobre algo muito importante, que é a nossa Constituição, né, onde tem os nossos direitos, também tem os nossos deveres, né, como cidadãos, e também essa conquista, né, das mulheres, e logo nesse mês de maio, né, que é um mês da mulher, mês da mãe, né? Então aí é importante a gente falar também sobre isso, né? Então vamos lá. Eu desejo para vocês bons estudos, tá? Que vocês aí caprichem na tarefa, façam as pesquisas, coloquem as opiniões aí no livro mesmo, tá? Tira aquela foto show para que eu possa fazer a verificação, ver a participação de vocês e o empenho de vocês. No mais, gente, um grande abraço, proteção e paz para todos.